Marques, Galo classificado, Lê Marques. Começar a falar do Bernard, né? O Bernard que tem sido muito importante para esse Atlético nesse final nesse quase início de recesso, né, Cirilo? Isso é muito legal para ele, muito legal para o Atlético. O Bernard sempre esteve sob olhares desconfiados, né? E tem sido muito importante e decisivo nos últimos jogos, fazendo gols, participando com assistência, enfim. Parabéns ao Bernard por essa reta final antes da Copa. E a classificação, ô Cirilo, ela foi muito mais difícil e dramática do que nós esperávamos, né? De um primeiro tempo, onde o Atlético ficou encaixado na marcação do time venezuelano, sem criatividade, sem drible, sem bons passes, errando tudo, né? Eu até falei no intervalo que eu esperava um vestiário pegando fogo, de cobrança, de energia, para ver se o time voltasse diferente para o segundo tempo, e voltou com o Dudu, que fez uma boa partida, né? Mostrou utilidade, sendo criativo pelo lado esquerdo, fazendo algumas finalizações também e ajudando o Atlético. O Bernard decisivo, né? Com um belo gol, com um belo chute de fora da área, dando essa classificação, e o Atlético sacramenta neste período pré-Copa as suas missões cumpridas nas Copas, né, Cirilo? Tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Cara, e nessa hora, sejamos honestos, pouco importa, né, meu velho? Assim, o Atlético classificou, né, tem momento importante agora para treinamento, para ajustar melhor essa equipe para os mata-matas futuros, né, que tende a ser muito mais difícil do que essas rodadas anteriores. Num grupo fraco, né, com adversários inexpressivos e com desempenhos muito abaixo. Que esse Atlético tome as devidas lições, né, do que aconteceu neste primeiro semestre para melhorar, né, para melhorar essa equipe pro que vem de dureza na segunda etapa da temporada, Cirilo. Galo classificado, dono do gol. Uma vitória importantíssima para o Atlético. Se tivemos um primeiro tempo ruim do Atlético, ficou devendo o time do Galo, dá aquele susto, passa aquele filme na cabeça da gente. O segundo tempo, o Dudu faz a diferença, já citado pelo Alexandre Simões. Lá na esquerda entrou, deu movimentação, entrou com vontade, bola saía, ele ia lá correndo, batia o lateral. O Lodge fazendo as ultrapassagens. O próprio Coelho melhorou um pouquinho no segundo tempo também. E o Atlético foi chegando mais perto da área, foi tendo mais oportunidades. E num lance que normalmente talvez o Bernard tomaria até vaia, que ele tenta um primeiro lance, que a bola bate em cima do jogador adversário, ele tenta um passe, essa mesma bola volta para ele, sem deixar ela cair, ele dá um chapéu com a direita, manda um foguetaço rasteiro no cantinho direito, a pancada, e faz o gol do Atlético. A classificação se apresenta. Há que se elogiar o paredão da Massa Everson, que fez defesas importantes no primeiro tempo, quando o Puerto Cabello chegou a acreditar até na sua classificação. Galo avança na Copa Sul-Americana, foi finalista o ano passado, é muito bom, já tem muita gente ficando pelo meio do caminho na Sul-Americana e na Copa Libertadores. Enquanto isso, o Atlético está avançando, e tomara a Deus, Cirilo, que seja um ânimo, um incentivo para o Atlético encerrar a participação antes da Copa do Mundo e vencer o Vasco no Rio de Janeiro no próximo domingo, pra galera passar uma Copa do Mundo feliz, e depois a gente vê o que é que acontece até o final do ano, Cirilo. Mas importante esse reconhecimento por parte do torcedor. Importante mesmo, né, Simões? O Bernard é um destaque positivo desses últimos jogos, e convenhamos, marcou um golaço hoje, terceiro dele dos 8 do Galo na Sul-Americana, Simões. É isso, Cirilo. Ano passado também ele já tinha brilhado na Sul-Americana, né? Durante a transmissão a gente falou aí o gol no Bolívar. Teve gol também no Del Valle, né, Cláudio? Sim, e ele viu, Cirilo, o artilheiro do Galo em Sul-Americana. Ele tem... Passou o Hulk. Passou o Hulk. Eu acho que com o gol de hoje ele tem 2 a mais que o Hulk já. Então, ele é o artilheiro do Galo em Copa Sul-Americana. E ele vem fazendo gols, ele brincou aí. Gols importantes com a canhota, né, Simões? Não é a pena boa, mas ele fez vários desses gols importantes aí de canhota. É, exato. E o de hoje foi um golaço, né? Foi um golaço. E totalmente construído por ele, né? Isso é um grande mérito. Ô, Cirilo, eu acho que essa questão que envolve o Bernard, ela vai além do aspecto técnico do campo, e a gente está vendo a evolução do Bernard sob o comando do Barba. Eu acho que vai muito pelo profissionalismo, tá? E pelo caráter do Bernard, né? Sim. É um cara que chegou carregando uma expectativa muito grande, era um ídolo voltando ao clube, onde ele foi revelado e onde ele foi peça importante da conquista da Libertadores em 2013, e de repente o Bernard não aconteceu. E todos nós imaginávamos que era uma contratação perdida, né? Que era uma situação que tinha dado errado. Todo mundo contrataria o Bernard, até porque ele se deu muito bem, principalmente nos últimos momentos dele na Europa, né? No futebol inglês, no futebol grego. Mas todo mundo imaginava que tinha sido um erro do Atlético trazer o Bernard de volta. E o Bernard carregou toda essa cruz com muita paciência, com muita educação. Eu acho que o único episódio, assim, que saiu da linha foi aquela mão no ouvido num gol na Copa Sul-Americana, aqui na Arena MRV, contra o Juventude, não foi, do Uruguai? Foi. Isso. Eu acho que foi o único episódio aí que saiu de uma linha, mas
um Bernard, assim, a gente pode dizer que perfeito em tempos tão difíceis, né? Porque a pressão vem de rede social e a gente vê que o jogador recebe isso quando o Júnior Alonso coloca a rede social como um destaque nessa despedida dele do Galo, dizendo que o torcedor que ele encontra na rua, que ele tem um contato, sempre foi muito respeitoso, mas que o torcedor da rede social normalmente é muito cruel com os jogadores, não só com ele, mas com todos, e com o Bernard isso aconteceu, e o Bernard sempre teve uma postura que a gente pode colocar como exemplar, e vem colhendo os frutos. O Barba chega, o Bernard vive um momento de crescimento com ele, hoje já é uma realidade, e aí nessa reta final de primeiro momento da temporada de 2026, o Bernard é coroado com um gol que coloca o Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ano passado ele já tinha colocado o Galo na semifinal da Sul-Americana, com 1-0 sobre o Bolívar, um gol dele. Já tinha ajudado aí para a final, num 3-1 sobre o Del Valle, também com um gol dele, e hoje acontece novamente. Então, quer dizer, eu acho que é um grande mérito do Bernard, sabe? É um cara que teve maturidade e que teve principalmente educação, caráter de esperar o seu momento de conseguir dar a volta por cima. Demorou, Cirilo, mas o Bernard aconteceu e eu concordo, ele falou de outras propostas, mas eu manteria o Bernard para essa sequência de 2026 aqui no Galo. Ele disse, inclusive, né, Rezende, que quer ficar, falou sobre isso, que tem proposta, mas que a vida dele, a sequência é aqui no Atlético, e é bem interessante falar quanto à postura realmente, né? O Bernard agora na entrevista ele reconhece, falou sobre altos e baixos, falou que muitas das vezes mais baixos, né, do que altos nessa passagem pelo Atlético, mas não é um cara que veio para roubar o Atlético, né, Rezende, na gíria do futebol, não é um cara que veio pra não se dedicar, pra dar migué, pra não se entregar, longe disso, né? Sempre botou a cara, sempre falou, se entregou, não em todos os momentos jogou bem, é evidente que não, mas tá dando a volta por cima, teve uma outra oportunidade e tá sendo bastante elogiado por mais um treinador, pelo que ele faz dentro e fora de campo, no dia a dia, no trabalho, na postura e agora entregando também tecnicamente, né, Cláudio? Exatamente. Então, o Bernard é um cara que internamente há uma boa avaliação dele. Por isso tudo que a gente vem destacando aí. E ele também não tem, viu, Cirilo, a intenção, e nunca teve, de deixar o Atlético. É verdade que depois daquele gol, aquela comemoração ali, né, que ele acabou desabafando, acabou depois pedindo desculpas, mas ali, naquele momento, começou a se falar numa possibilidade, né? O Bernard pode receber algo de fora, e aí, não tendo ambiente no Atlético, se tivesse aquela situação, que mudou, né? Do mês pra cá mudou a situação do Bernard, então é um atleta que hoje não se pensa mesmo em romper, em nada, ele quer continuar no Atlético e se tornou titular aí do treinador do Barba Domingues. O Dudu deixou claro ali, né, Cirilo, que para outro clube brasileiro ele não pretende sair também, era a informação que a gente já tinha, eu já trouxe na Itatiaia há algum tempo, que o Atlético não barraria o 13º jogo do Dudu, ele não estava entrando com o Barba aí no Brasileirão, porque o Barba realmente estava fazendo outras escolhas, mas não era um caso, por exemplo, que eu tive a informação e trouxe na Itatiaia do Scarpa. O Scarpa acabou se lesionando e aí não fez também o 13º jogo, mas nesse caso já era uma outra situação. O Scarpa pode, se tiver uma proposta, aí tem que vir a proposta, deixar o Atlético. No caso do Dudu, não é uma situação que se trabalha internamente. Agora o Barba falou que vai conversar aí com o Paulo Brax, ele fala isso diretamente depois do jogo contra o Vasco, para definir saídas e possibilidades. Mas, a princípio, Alonso mesmo que está indo embora, o Bernard vai permanecer, né, e agora deu a volta por cima. O Gustavo Scarpa agora está lesionado também, né? Tem que esperar aí o retorno dele, depois dessa artroscopia. E o Dudu, Cirilo, para o mercado interno, o próprio jogador já descartou a tendência que o Dudu permaneça. Só se vier algo muito importante, muito interessante para o Dudu de fora do país, Cirilo. Vejamos, né, Alexandre Simões, chama atenção realmente o Dudu falando que para clube brasileiro ele não tem pretensão de sair, que a ideia dele seguir os seus planos no Atlético e essa informação complementar aí do Cláudio Rezende de fato, então tá caminhando com opção técnica, né? Vamos ver se o Dudu será opção no fim de semana, ele não vem entrando nos jogos do Campeonato Brasileiro. Você elogiou a atuação do Dudu hoje, né, Simões? O Cirilo, foi a faísca que o Galo precisava, né? Na segunda etapa foi um time completamente diferente e o Dudu tem relação direta com isso. Entrou pelo lado esquerdo ali, criou uma boa jogada que o Bernard finalizou, fez uma finalização muito boa que o goleiro pegou ali no cantinho, quer dizer, com 15 minutos o Galo já tinha levado perigo 3 vezes ao gol do Puerto Cabede, com a participação do Dudu. Aquele sufoco que a gente não viu na primeira etapa, o Galo conseguiu no segundo tempo e o Dudu participou
participou muito disso. Agora, é estranho, né, o Cirilo, porque assim, qualidade técnica o Dudu tem. E a gente viu e a gente cobrou em vários momentos em que o Atlético precisava desse cara agudo do lado de campo, né, que vai pro 1 contra 1, que consegue pôr a bola na frente e ganhar do marcador. E o Dudu não era utilizado no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo, mesmo o jogo contra o Corinthians, né, Cláudio? Chegou um momento ali que... E de repente entra hoje e mostra que poderia ter sido útil. Isso com certeza deixa uma pulga atrás da orelha. Por que que o Dudu, que hoje foi peça muito importante nessa vitória que classifica o Galo na Sul-Americana, não foi usado no Brasileiro? A única explicação que a gente tem são os 12 jogos, né, Cláudio? Porque, o Barba tava com ele no banco, né, Simões? Então poderia ter usado, não usou. E agora, será que vai usar contra o Vasco? Porque aí inviabiliza uma possibilidade de saída dele.